Que triste, né? Uma adolescente com a vida toda pela frente. E o que chama a atenção foi esse motivo da morte, hipoglicemia, que é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue. E a gente convidou aqui o médico endocrinologista Leonardo Maia, que vai nos dar mais informações, inclusive tirar dúvidas também da população, que depois dessas informações do Carmo Neto, eu acho que ainda gerou mais ainda que se tratava de uma jovem saudável, não é isso? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos, doutor. Boa noite, Andra, boa noite, telespectadores. É uma surpresa e é um pouco difícil de explicar, porque o nosso organismo, ele naturalmente é adaptado para a gente se precaver dessas situações. Tanto é que em situações de calamidade, quando você tem um terremoto, que pessoas ficam soterradas, você tem 72 horas e que a pessoa consegue sobreviver. E normalmente essas pessoas... Como se tivesse uma reserva, né? Nós temos uma reserva. E normalmente essas pessoas não morrem de inanição, elas morrem de desidratação, por falta de líquido. Porque o nosso organismo, ele tem muitas formas de se precaver dessas hipoglicemias. Hipoglicemia é comum em paciente diabético que está usando medicação. Mas paciente que não é diabético pode também ser acometido? Pode ser acometido em situações específicas. Tem uma patologia, um tipo de tumor chamado insulinoma, que é um tumor do pâncreas que produz insulina em excesso. Mas não é só isso. Essa não é a principal, é uma das raras causas. Inclusive é um tumor. Mas as principais causas, a principal é o uso de medicação, que me parece que foi descartado. Essas medicações não são necessariamente para diabetes. É comum em quem faz uso de corticoide, às vezes até corticoide nasal, em xarope, porque tem dor de garganta, porque tem algum problema, e que faz um uso crônico. Quando suspende de uma vez o uso dessa medicação, pode ter uma hipoglicemia, porque o corticoide é um chamado hormônio contrarregulador. Ele tende a aumentar a glicose. Só que esse corticoide, ele inibe a produção do cortisol normal, o que leva a uma possível causa. Ela pode ter tido uma insuficiência adrenal, que é uma causa de hipoglicemia severa e que realmente pode levar a condições graves. Mas uma insuficiência adrenal repentina não é muito comum. É mais comum. E principalmente durante o sono, né? Porque durante o sono, o nosso organismo, ele produz os hormônios contrarreguladores, quer dizer, hormônios que aumentam a glicemia. Você tem o hormônio de crescimento, que ele é produzido principalmente à noite, o próprio cortisol, que tem seu pico de liberação à noite. Então, assim, não é comum você ter hipoglicemia à noite. É comum paciente diabético. E engraçado, paciente diabético que faz uso de insulina, que faz medicação, tratamento intensivo, às vezes tem o que a gente chama efeito SOMOG. O que é isso? A glicose baixa à noite e o corpo produz esses hormônios e quando dá de manhã, a glicemia está um pouco alta. E aí a gente avalia, às vezes pede para a pessoa medir a glicose 3 horas da manhã, vê que às 3 horas da manhã ela está tendo hipoglicemia. E a gente, ao invés de aumentar a insulina ou aumentar a medicação, faz reduzir a medicação da noite. Porque o organismo se defende. E doutor, existe mais de um tipo de hipoglicemia? Não, são várias as causas de hipoglicemia, tá? Por exemplo, há uma situação em que o corpo produz o anticorpo contra a insulina. E esse anticorpo se liga à insulina e evita a ação dela. Normalmente a glicose aumenta. Só que chega um momento que esse anticorpo se desliga e a glicose faz o efeito dela e de repente a glicemia baixa. Há uma situação em que o organismo pode liberar muita insulina após refeições, principalmente após refeições ricas em carboidratos. Então tem pessoas que relatam que, doutor, quando eu como doce, eu passo mal e minha glicose baixa, porque ele libera muita insulina. O nosso corpo tem um controle
um controle fino da glicemia, mas algumas pessoas não têm esse controle fino e quando comem o doce e tudo, libera muita glicose, libera muita insulina e a glicose baixa demais. Geralmente, quais os principais sintomas, doutor? Assim, uma pessoa que esteja numa crise de hipoglicemia, o que é que ela sente, o que é que ela apresenta? O primeiro sinal é a fome. Passou muito tempo sem se alimentar. Depois da fome, você começa a ter suor, tremores, coração batendo acelerado, que são os sintomas simpático-miméticos por conta da liberação da adrenalina. Depois disso, você começa a ter uma leve desorientação, aí você vai vir o desmaio, depois do desmaio vem a convulsão, e aí depois da convulsão, se nada for feito, com algum tempo, pode vir ao falecimento. E existe também muitos relatos de pessoas, às vezes, num treino, né, fazendo uma atividade física intensa, sem se alimentar direito, pode acontecer esse tipo de situação, esse tipo de crise? Pode, porque quando se faz uma atividade física, e é por isso que a gente orienta muito o paciente diabético a fazer atividade física, o músculo, ele precisa de glicose. E ele começa a captar a glicose independente de você ter insulina. Então, às vezes, quando você faz uma atividade física muito intensa, que não se alimentou, você pode, em situações extremas, porque o cortisol protege disso. Mas em situações extremas, você pode ter, sim, uma hipoglicemia. E no caso, qual o tratamento assim imediato? Seria o uso de glicose. Glicose venosa ou... principalmente se a pessoa estiver desorientada, porque se a pessoa está desorientada, está desfalecida, se você der alguma coisa para ela beber, ela pode acabar engasgando, e aí você pode causar uma pneumonia actínica. Então, assim, normalmente a gente faz a glicose na veia. Quando começa a se recuperar, ou então se não está totalmente desacordada, você dá glicose, água com açúcar para a pessoa beber. Água com açúcar, algum tipo de alimento também é indicado? O melhor seria água com açúcar, que é o mais absorvido. Sabe aquele sachêzinho de mel? Também ajuda, que é uma beleza. Em torno, quanto tempo que causa esse efeito que a pessoa pode se restabelecer? Água com açúcar, o sachê de mel, com 10 minutos, 15 minutos, você já tem uma recuperação. Doutor, só para finalizar, eu queria que o senhor falasse assim, as recomendações, né? O que as pessoas podem fazer para evitar esse tipo de situação? É como eu falei, o nosso organismo, naturalmente, ele se precavém quanto a isso. Quando a pessoa tem essas situações de hipoglicemia, uma das coisas que a gente orienta é você fracionar a alimentação. Toma o café, lancha, almoça, lancha, janta, lancha. Quer dizer, fragmenta a alimentação ao longo do dia para que você esteja sempre se alimentando e a glicemia esteja sempre controlada. Intervalo mais curto, né? Intervalos mais curtos. Não é interessante você comer açúcar em excesso, mesmo nesses casos, porque como eu falei, algumas pessoas, elas quando comem açúcar fazem precipitar essa hipoglicemia. Então, o certo seria realmente uma alimentação fragmentada, várias vezes ao dia, que aí você mantém esse controle. E a gente deve investigar. Não é simples você investigar a hipoglicemia, porque muitas vezes, mesmo nos centros mais avançados, 40% das vezes a gente não consegue detectar qual é a causa da hipoglicemia. E muitas vezes o que a gente consegue para até se prevenir, quando você não tem muita ideia, é usar um corticoide. A gente usa o corticoide, uma dose pequena e tudo, porque muitas vezes é uma falência temporária da glândula adrenal, que é uma causa que uma boa parte é uma das principais causas. Ok, doutor, pois a gente agradece a sua participação, as suas informações no Notícias de Picos, endocrinologista, doutor Leonardo Maia.